Boa tarde, ouvintes da Difusora. Eu sou Leonardo Sander, jornalista e neto do nosso saudoso Milton Luca de Paula. Estou passando uns dias nessa terra querida e, a pedidos da equipe de jornalismo da rádio, eu vou gravar o Espaço Livre de hoje. Vamos falar de esporte, mais precisamente sobre natação. O programa será muito especial porque nossa convidada é minha irmã, nadadora profissional do Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, 94 vezes campeã mineira, 23 vezes campeã nacional. Medalhista em Copa do Mundo de Natação, já defendendo a seleção mineira e brasileira diversas vezes. Renata Favila, de Paula Sander, seja bem-vinda. Oi, Léo. Oi, ouvintes da Difusora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu fico sempre muito feliz em visitar Ouro Fino, essa terra tão querida. E estou muito feliz em poder passar um período da minha quarentena por aqui. Então vamos começar por isso mesmo. Conta pra gente por que você optou em passar a quarentena em Ouro Fino. Eu comecei a quarentena em Belo Horizonte, que é a minha terra natal, só que lá eu comecei a ficar numa rotina um pouco estressante, porque eu moro em apartamento e estava um pouco difícil de treinar por lá, já que os clubes e as academias estavam fechadas. Então eu vim para cá, que eu tenho mais espaço. Em relação ao Covid, aqui está mais tranquilo também, então, tanto para minha saúde mental quanto para as condições de treinamento, eu achei que aqui seria muito mais propício. E claro, porque eu tenho muito carinho por aqui, é a cidade da minha avó e da minha família Favila, então vim matar um pouquinho da saudade. Muito bem, então conta pra gente como está sendo sua preparação física durante o isolamento. Eu tenho feito meus treinos sozinha em casa, os treinos de preparação física. Eu tenho todo um acompanhamento da comissão técnica do Minas Tênis Clube que prescreve os treinos para mim, tanto os técnicos, o preparador físico, a fisioterapeuta, e também tem todo o apoio dos médicos. Eles acompanham, a gente tem reunião e às vezes a gente faz até treinos online ao vivo com toda a equipe. A questão da piscina estava um pouco mais complicada, eu voltei a nadar agora, por isso eu tenho pego mais pesado na parte fora d'água, fazendo vários exercícios, principalmente com o peso do corpo e poucas ferramentas de treino, como elástico e alguns pezinhos que eu acabo pegando pela casa aí para ajudar nos treinamentos. Muito bacana. Dá alguma dica para os ouvintes, para quem já tem o hábito de praticar esporte e também para quem já não tem muito costume de fazer atividade física. Então, o que as pessoas podem fazer nesse momento ainda bem delicado de isolamento? A prática de exercício físico é super recomendada para todos os públicos, desde que não tenha nenhuma restrição médica. Eu aconselho aqueles que já praticam continuarem a fazendo aquilo que eles já estão acostumados a fazer, tentar adaptar e inovar ali dentro de casa. Para aqueles que não têm muito costume, tentar um aconselhamento profissional e tentar se movimentar ao máximo. Pode fazer alguma caminhada, alongamentos. E nada muito exagerado, até porque a prática de exercício vigoroso, aquele que você fica extremamente cansado, ele pode prejudicar a imunidade e até ficar mais propício a infecções do trato superior. Ou seja, o Covid entra nessa classe também. Então, o exercício sim ajuda na saúde, é super recomendado, mas sem exageros. Quando será a retomada das atividades no Minas Tênis Clube e como que ela será feita? A previsão de volta aos treinos no Minas estava prevista agora para a primeira semana de julho, mas ela foi adiada mais uma vez. A gente não sabe ao certo, esperamos que em agosto, mas é uma decisão que não cabe ao clube, cabe à Prefeitura de Belo Horizonte. Então a gente aguarda. Enquanto isso, como eu falei, a gente continua treinando em casa, cada um do jeito que dá, de acordo com as prescrições da comissão técnica. Então, o objetivo agora é simplesmente tentar minimizar qualquer prejuízo, em relação aos treinos, para quando a gente voltar, conseguir retomar a nossa melhor forma física o mais rápido possível. Claro que a gente tem que entender o momento e vai ter toda uma progressão nos treinos, então, quando a gente voltar, vai ter toda uma readaptação da rotina. E pelo que a comissão técnica estava orientando a gente, os treinos seriam em grupos reduzidos, então não treinaria todo mundo junto no mesmo horário. E teriam várias restrições também das dependências do clube, então eu acredito que eles vão tomar muitas medidas de segurança em relação a isso. Os Jogos Olímpicos é o momento ápice de praticamente todos os esportes. Na natação não é diferente.
Como fazer para manter o foco, já que os Jogos Olímpicos foram adiados para o ano que vem? Realmente é muito difícil agora para nós atletas, porque a gente sempre trabalha com objetivos bem concretos. Normalmente a gente tem a data específica para as competições acontecerem. Esse ano a gente teria a seletiva para os Jogos Olímpicos em abril e quem classificasse nadaria os Jogos em agosto. E isso passou para o ano que vem. Agora fica muito difícil estar 100% nos treinos, até porque a gente não está tendo condições, mas o que eu tenho feito é tentar fazer o meu melhor com o que eu tenho agora e pensar um dia de cada vez. Guardar toda a vontade mesmo para quando retomar os treinos com a equipe, e assim a gente reestrutura toda a temporada e traça as melhores estratégias para abril, que será a seletiva do ano que vem. A princípio, porque ainda corre o risco de ser adiada novamente, né? Exatamente, essa é a maior dificuldade para nós atletas, porque, como todas as outras coisas, as Olimpíadas também estão muito incertas. Então, agora é simplesmente tentar manter a forma física, ficar bem mentalmente, aproveitar para descansar até um pouco mais o corpo, a cabeça. E assim que as coisas retomarem e a gente tiver um calendário realmente definido, a gente volta com tudo e foco total. Eu sei que seu sonho sempre foi, desde pequeno, participar de uns Jogos Olímpicos. Desde quando você começou a sonhar com isso e o que te motivou? Eu me lembro de assistir aos Jogos Olímpicos quando eu tinha 8 para 9 anos. Eram os Jogos de Sydney e o meu técnico da época, ele gravava os jogos, ele gravava as provas de natação pra gente e passava na hora da nossa aula de natação. E ao assistir os melhores nadadores do mundo, me encantou muito e foi ali que eu fiquei deslumbrada e decidi que eu queria um dia estar disputando umas Olimpíadas pela seleção brasileira. E a partir daí eu fui evoluindo na natação e fui conquistando algumas medalhas e cada vez que eu melhorava e me despontava assim no cenário estadual ou nacional, isso me dava muita confiança e mais motivação ainda para seguir em frente. Eu sempre vejo as pessoas perguntando para você e para outros atletas quantos quilômetros você nada por dia. Nadadores de alto rendimento como você realmente nadam muito no treinamento? Explica para os ouvintes a dinâmica do seu treino. Olha, eu já nadei muito durante um treino. Essa questão de quilometragem já foi bem alta para mim quando eu era mais nova. Já cheguei a fazer 10 mil metros em uma sessão de treino, que demorou cerca de 3 horas. E eu também chegava a fazer 10 treinos por semana. Então, tinha dias que eu treinava tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Hoje que eu tô mais velha... Não tô mais velha assim, tem 28 anos. Estou mais velha do que quando eu tinha 18 anos, por exemplo, né? Mas a gente chega a fazer 8 sessões por semana e a minha metragem não chega a 4 mil metros. Hoje a gente preza muito mais por qualidade do que por quantidade. Então eu trabalho bastante parte técnica e bastante parte de força e velocidade. Então, ficar ali nadando muitos quilômetros não é interessante para mim, mas justamente pela prova que eu nado, que o nosso treinamento é bem específico. A minha prova principal é 100 metros peito. Então, o meu treinamento é diferente de, por exemplo, quem nada 1.500 metros livre, que chega a uma quilometragem muito mais alta. No alto de rendimento, a gente preza muito isso, pela especificidade tanto das questões biológicas, das características biológicas do atleta, quanto da prova que vai ser, quanto da prova principal de cada um. Ô Rê, você que já foi campeã mineira, nada mais, nada menos do que... 95 vezes. E já tem mais de 200 medalhas, você sabe ao certo? 204 medalhas em campeonatos estaduais. Não é brincadeira não. Então, você também já competiu, né? Você já foi atleta do Pinheiros, então já pôde competir campeonatos estaduais em São Paulo. Qual é o patamar que se encontra a natação mineira e a natação brasileira? Eu tive uma experiência na natação paulista ano passado e realmente é bem discrepante a diferença entre Minas Gerais e São Paulo nesse quesito. E o que eu mais vejo de diferente é que em Minas Gerais a concentração dos nadadores está toda praticamente no Minas Tênis Clube.
os nadadores de nível competitivo, né, de alto rendimento. Enquanto em São Paulo existem vários clubes grandes e até clubes menores no interior de São Paulo que são muito bons, que têm vários atletas da base. Então gera uma competitividade maior, além de que em São Paulo existem muito mais atletas que em Minas Gerais. E isso que eu observei na natação mineira vem acontecendo há muito tempo, desde que eu me entendo por gente, assim. A gente ainda tem alguns clubes grandes em Minas Gerais, como o Praia Clube, de Uberlândia. Tinha numa certa época que o Olímpico, o Mackenzie também eram bem fortes, e tinha o de Patinga. O Zipa. O Zipa de Patinga, isso mesmo. Assim como o Bom Pastor de Juiz de Fora, de Governador Valadares, que é o Filadélfia. Isso, mas parece que esses clubes estão perdendo força e acaba que a concentração fica toda em um lugar só, na capital. E não tem muita competitividade. A competitividade está ali dentro do próprio clube. E também talvez uma questão de organização das federações. Não sei se em relação a incentivo de patrocínios, né? Mas existe uma grande diferença até na organização dos campeonatos mineiro e brasileiro, mineiro e paulista. O paulista ele se assemelha muito na estrutura de um campeonato brasileiro, por exemplo. Eu sou árbitro de natação pela Federação Aquática Mineira e pude arbitrar em campeonatos brasileiros de categoria e pude perceber realmente a quantidade de atletas do interior de São Paulo. O estado de São Paulo levava cerca de, eu não vou precisar, mas levava, eu diria que 1/3 dos atletas do campeonato nacional. Na questão da natação brasileira, como que ela ainda se enquadra a nível mundial? Em relação a isso, dá pra gente ficar um programa inteiro conversando a respeito, mas a gente tem que pensar com quem que a gente está comparando. Se a gente comparar com as maiores potências na natação, que são Estados Unidos, Austrália e China também, o Brasil ainda está atrás em relação ao número de atletas que despontam. Mas o Brasil está evoluindo. Eu vi que nas Olimpíadas do Rio 2016, infelizmente a gente saiu sem nenhuma medalha, mas a gente tem bastante otimismo agora para Tóquio. A gente teve um revezamento 4x200 livre masculino, se despontando, ganhando um campeonato mundial e batendo recorde mundial. A gente tem uma equipe masculina também no 4x100 livre bem forte e alguns outros nadadores que estão muito bem ranqueados. Então, a gente ainda tem, sim, alguns nomes muito bons, mas não tem aquele número exacerbado de nadadores ali na ponta. Talvez pelo incentivo geral do esporte no país. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem todo um esporte que começa nas escolas e tem um sistema universitário também esportivo que é super referência no mundo. Então, diria que, assim, estamos muito bem, mas sempre temos a melhorar, né? A Renata, ela é sempre muito humilde, muito comedida, mas ela também foi atleta universitária nos Estados Unidos. Ela ganhou bolsa para poder fazer faculdade lá devido à natação, e lá ela pôde se despontar bastante, ganhou alguns títulos de conferência, né, que é o modo de disputa deles, foi eleita atleta nadadora do ano, atleta da faculdade, corrige-me se eu estou errado. E qual que é um pouco do legado que isso te trouxe? Foi muito bom para mim ter vivido essa experiência, né, do sistema acadêmico, do sistema universitário americano, porque me proporcionou justamente isso, poder conciliar educação e esporte. Lá é muito forte e eles têm um espírito esportivo muito interessante, em que os técnicos incentivam os atletas a estudarem, até porque os atletas precisam mostrar notas boas para serem aptos a treinar e competir, e os professores apoiam também toda vez que tem competição ou qualquer questão no esporte, eles dão uma ajuda, uma flexibilidade a mais, o que acaba não acontecendo aqui no Brasil. A gente vê logo cedo atletas deixando de estudar para poder dedicar 100% ao esporte. E assim que acaba a carreira como atleta, eles se veem muito sem saber para onde seguir.
enquanto lá nos Estados Unidos eu vejo que o principal deles nem é o desempenho esportivo, e sim formar cidadãos e futuros profissionais. Vários se destacam ainda no esporte e vão para as Olimpíadas e tem toda essa referência mundial. Mas eu vejo muita diferença, assim, e a gente tem muito que aprender com esse sistema americano de universidades. Estamos quase no fim dessa entrevista com a Renata Sander, multicampeã da natação brasileira e mineira. Então, conta pra gente o momento que você considera mais especial da sua carreira e também o momento que foi mais difícil. Poxa, se eu for enumerar momentos difíceis aqui, vou ficar um bom tempo. A carreira de atleta, a rotina de atleta por si já é bem difícil. Mas eu acho que o mais difícil é quando a gente está lesionado ou impossibilitado de treinar e fazer aquilo que a gente gosta. Então, tive um momento de uma lesão mais séria em 2016 que me impossibilitou estar na minha melhor forma para a seletiva olímpica. Isso para mim foi muito frustrante. E passei praticamente 1 ano e meio, quase 2, para me recuperar 100% dessa lesão. Então, foi realmente um desafio para mim, até para eu me reinventar como atleta, como pessoa, e entender os meus limites e em comparar comigo mesma, ao invés de comparar com o que os outros estão fazendo, e focar bem no meu progresso pessoal. E até um momento que foi muito especial foi quando eu retomei assim aos treinos, e depois de alguns meses eu fiz minha melhor marca no Campeonato Brasileiro, que acabou sendo a segunda melhor marca da história do Brasil, no 100 metros peito. Isso para mim foi uma grande surpresa, um grande alívio de poder acreditar na minha natação novamente, saber que eu estava ali na disputa, sabe? Então, para mim foi um momento de muito sofrimento, mas muito crescimento também. E ver que a mente também conta muito nesses momentos, né? Então, o atleta não depende só do corpo, depende muito da parte mental e emocional também. Então, saber lidar com esses 3 pilares, né? Corpo, cabeça e emoção é muito, muito importante. Então, aqui para finalizar, um ping-pong, perguntas rápidas e objetivas, sem medo de errar, não tem resposta certa. Quem é mais ídolo para você, Gustavo Borges ou César Cielo? Gustavo Borges. Quem é mais representativa na natação feminina, Etienne Medeiros ou Joana Maranhão? Etienne Medeiros. É o último tiro do treino, 200 metros borboleta ou 400 medley? Nossa, eu pego minhas coisas e vou embora. Você tá doido. Qual é a medalha mais bonita da sua coleção? Da Copa do Mundo. E a mais importante? Da Copa do Mundo também. Treino sábado, 6 horas da manhã ou torneio metropolitano sexta-feira à noite? Treino sábado, 6 horas da manhã. Ninguém merece sexta-feira chuvosa no Minas Tênis, hein? Sempre acontece. E o treino sábado, pelo menos, você vai lá, fica livre, vai embora, volta pra dormir. Tá tudo certo. É isso aí. Muitíssimo obrigado pela participação. Conta pra gente aí onde que as pessoas podem te encontrar, as redes sociais. Minha rede social mais forte é o Instagram, tô sempre por lá. Também, se quiserem dar um alô, mandar perguntas e tirar qualquer dúvida, é @RenataSander. E tem muitas curiosidades também que eu tento colocar sobre esporte, natação, treinamento. Então, se quiserem saber. E tem meu site também, www.cienciadoatleta.com. Tem várias curiosidades lá também sobre ciências do esporte. É isso aí. O Espaço Livre fica por aqui. Um grande abraço e uma boa tarde a todos.